Boa noite, meus irmãos. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, depois de podermos louvar o seu nome aqui junto com o Gui e o Lucas. E hoje eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Nossa leitura vai do versículo 1 até o versículo 6. Estamos retomando agora a nossa série de Marcos. Durante o mês de maio havíamos feito um intervalo para que falássemos sobre o tema da família. E agora retomamos então o estudo na série de Marcos. Estamos celebrando, porque é o que tudo indica, gradativamente vamos voltar às atividades presenciais. Então fique atento aí para as informações, para saber se você estará dentro do grupo de pessoas que poderão participar, quais serão os métodos para isso. Mas no próximo domingo nós já teremos aqui um culto presencial. Então, a igreja, durante essa semana, vai se organizar. Estamos trabalhando para viabilizar isso. Então, leia comigo, por favor, Marcos 6, a partir do verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Aqui não diz, mas a sua terra é Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça de Deus para que o nosso estudo venha e traga alimento ao nosso coração. Bendito Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tê-la traduzida ao nosso idioma. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convenceu da Tua justiça, nos convenceu do nosso pecado, tem transformado a nossa vida e nos ajuda a ler a Bíblia. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado pelos relatos de como Jesus andou entre nós, seus ensinos, suas palavras registradas. E agora nós podemos estudar e já temos experimentado que o estudo, somado à oração, somado ao esforço, nos faz viver para a Tua glória, experimentar essa nova vida. Ilumina as nossas mentes nesse momento, te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Existe um princípio da natureza que a gente conhece como terceira lei de Newton. Esse princípio é que para toda ação existe uma reação. Na verdade, deveria ser chamado lei de Deus, porque o Newton não criou nada, ele simplesmente foi o primeiro a observar. Mas ela é uma lei de Deus. Em resumo, essa lei defende que para cada força realizada em uma direção, existe uma outra força em sentido oposto e de forma equivalente, de igual intensidade. Agora, saindo do ramo da física e pensando nas nossas relações humanas, a gente pode dizer que para cada atitude minha realizada na direção do outro, necessariamente implica em uma reação do outro equivalente àquilo que eu fiz. Inclusive, isso pode ser observado na lei áurea de Jesus, ou também conhecida como regra de ouro, que ficou registrada em Mateus 7,12, onde o mestre disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Eu gostaria de olhar então para esse trecho da palavra do Senhor e dividir a análise dele de 3 formas. Primeiro, eu gostaria de olhar para as reações do Senhor Jesus, depois para as reações das pessoas que estão aqui nessa história, e depois terminar pensando quais devem ser as nossas reações diante de tudo isso. Primeiro, então, vamos falar sobre as reações de Jesus. A primeira que eu enxergo aqui é que ele tem uma reação de compaixão. Versículo 1: tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Você pode perguntar, mas pastor Ramon, por que isso é uma reação? Não seria uma ação, uma atitude? Jesus chama os seus discípulos e diz assim: vamos para Nazaré? Não, porque na verdade se trata de uma reação, sim. Porque sabemos, a partir do estudo lá de Lucas capítulo 4, que esse relato já é o segundo momento em que Jesus vai para lá. E eu queria observar com você como foi o primeiro momento em que Jesus foi a Nazaré. Então eu convido você para ler Lucas capítulo 4, de 16 a 30. É um texto um pouquinho extenso, mas que é muito necessário para o momento aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está citando aqui Isaías 61, de 1 a 3. Tendo fechado o livro, voltamos agora para Lucas, capítulo 4, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. As pessoas estavam com o seu olhar fixados em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Repare que no primeiro momento que Jesus esteve em Nazaré, já haviam sido levantadas questões semelhantes a que nós estamos vendo agora nesse segundo momento. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ficaram bravos com a palavra de Jesus. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E como se já não fosse o bastante, olha o que o texto diz: e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queriam jogar Jesus de cima do monte. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O fato de Jesus ter voltado para Nazaré, depois de ter sido tão maltratado, depois da sua pregação ter sido rejeitada, já é uma demonstração de compaixão. Agora, eu gostaria de intercalar a reação das pessoas com a reação de Jesus. A primeira reação que eu enxergo das pessoas aqui é que elas ficaram encantadas com o discurso e com os milagres de Jesus. Versículo 2 diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas estavam encantadas com Jesus, e não havia como negar que os seus ensinos e milagres eram sobrenaturais. Num primeiro momento, as pessoas se sentiram inclinadas a acreditar que de fato ele era o Messias. As pessoas estavam, em um outro texto, elas diziam assim:
porventura, quando o Messias vier, fará coisas maiores que essas? Mas aqui tem um problema que eu gostaria de tentar com você, que nos leva à segunda reação das pessoas. O problema é que o povo de Israel estava com uma expectativa do Messias que continha expectativa política, militar, imponente, estrondosa. E nesse aspecto Jesus decepcionou a todos. E qual foi a segunda reação que eu gostaria de destacar? O preconceito. No início do versículo 3, o relato diz assim: não é este o carpinteiro? Certamente, a carpintaria não circulava entre as profissões mais nobres da época. Então eles tinham preconceito com a profissão de Jesus. Na sequência diz: filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Na época de Jesus não havia sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido. Na época de Jesus as pessoas eram identificadas a partir das suas famílias. Se a gente fizer aqui uma aplicação para os nossos dias, esse tipo de preconceito é realizado quando a gente pergunta o sobrenome de alguém, não simplesmente para identificar de que família é, para ver se talvez você conhece, mas muitas vezes nós perguntamos o sobrenome de alguém para agirmos com determinado preconceito ou louvor, caso essa pessoa seja de alguma família tradicional, importante aos olhos humanos. E existe ainda um outro preconceito que está no versículo 2, quando ele diz assim: de onde vem a este essas coisas? Talvez, traduzindo para os nossos dias, é aquela famosa pergunta, quando a gente vê um pastor, um missionário começando a ser usado por Deus, de maneira extraordinária, logo nos vem a pergunta ao coração: onde estudou esse rapaz? Que seminário fez? Quem foram os seus líderes, seus mentores? Jesus não podia fazer tantas coisas e ensinar dessa forma, sem ser de uma família importante, ou sem ter estudado aos pés de algum rabi de sua época. A terceira e última reação das pessoas é que elas rejeitaram a Jesus. Isso está lá no final do versículo 3 e no início do 6. Diz assim, no final do 3: e escandalizavam-se nele. E no versículo 6, o início diz que Jesus admirou-se da incredulidade deles. O que eu queria destacar aqui, que eu quero que você perceba comigo, é que a rejeição desse povo, que cresceu com Jesus, seus parentes e seus amigos de infância, ela não é imediata, ela é gradativa. Ela vai acontecendo de acordo com um processo. Eles não estavam dispostos a aceitar um Messias de família, profissão e hábitos humildes. Não entra na cabeça deles. Se for para ser um Messias, então tem que vir com nome, com pedigree, tem que vir com status. Eles queriam Jesus, contudo, deveria ser um Jesus que lhes atendesse às expectativas. E aqui o intercalo, voltando agora para as reações do Senhor Jesus, a primeira que nós falamos que foi a compaixão, e a segunda reação de Jesus, o texto vai mostrar que ele reteve o seu poder. Versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos, impondo-lhes as mãos. Essa expressão não pôde, ela pode ser confundida por alguns que podem, quem sabe, chegar a dizer assim: olha, Jesus precisa da fé humana, e uma vez que essa fé não houve, o texto diz que eles foram incrédulos, Jesus até queria fazer algo, mas não pôde, como se Jesus tivesse ficado assim, meio impotente diante da situação, mas é óbvio que isso não tem nenhuma base bíblica para a gente defender. Então qual seria a explicação desse não pôde? Eu penso que é que Jesus não iria desperdiçar evidências de quem ele era, para um povo que já havia decidido não acreditar nele. Porque o tempo todo os evangelhos mostram que os milagres tinham como propósito apresentar sinais de quem era Jesus. A terceira e última reação de Jesus é que ele prosseguiu na missão. E eu acho isso aqui maravilhoso. Versículo 6: admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar.
Repare aqui em como Marcos coloca as palavras, fazendo um contraste entre a expressão admirou-se, que óbvio, não é como nós nos admiramos com surpresa por causa de um fato. Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhece o coração de todo mundo, sabia que entre seus parentes havia incredulidade. Jesus não é pego de surpresa. Essa expressão admirou-se dá um sentido de que ele se entristeceu, angustiou-se, ficou indignado. Mas essa conjunção colocada ali, contudo, que significa mas, porém, todavia, dá um contraste entre o que Jesus sentiu e o que ele decidiu fazer a partir do que sentiu. O que isso significa? Significa que, embora essa rejeição tivesse mexido com o coração de Jesus, ele decidiu prosseguir para o alvo. Ele tinha o seu coração e os seus olhos fixos em cumprir a sua missão. Ele foi impactado, sim. Ele ficou triste com a maneira com que a sua família, os seus amigos de infância o trataram, abriram mão do evangelho. Ele agiu com compaixão e recebeu como resposta, não compaixão. A ação dele foi compaixão, mas a reação foi incredulidade, foi desconfiança, foi preconceito. Mas Jesus nem dá bola. Aqui tem um ensino maravilhoso. Jesus toca para frente. Em um outro momento, ele vai dizer em Mateus 10, quando ele comissiona os discípulos a saírem pregando de 2 em 2, para não levar 2 bolsas, para não levar sandália extra. Ele vai dizendo assim: vão e se hospedem nos lares que abrirem as portas. Saúdem a casa, e se oferecerem a vocês o que comer, ali celebrem, preguem o evangelho, mas se rejeitarem vocês, sacudam o pó das sandálias e continuem a missão. E eu acho incrível isso aqui é curativo para o nosso coração, porque inevitavelmente no meio da missão, vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar rejeição, mas precisamos fazer como Jesus, tocar para frente. E aqui eu vou para o final, pensando então, quais devem ser as nossas reações diante de tudo isso aqui. Em primeiro lugar, eu penso que diante de Jesus, nós precisamos nos render, ao contrário do que esse povo fez, e lembrar que aquele que veio humilde, voltará exaltado. Aquele que veio em carne, voltará em glória. Aquele que veio para anunciar a chegada do reino, voltará para estabelecê-lo definitivamente com aqueles que escolheu. E nós estaremos entre os salvos que estarão eternamente com o Senhor. A segunda reação é que, não agora diante de Jesus, mas diante dos incrédulos, nós precisamos engolir o choro e seguir em frente com a missão que o nosso Senhor nos encarregou de anunciar. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Isso foi tão importante para mim, quando lá em Ventania, eu achando que toda a cidade deveria se converter, e depois de começar a acumular discipulados e mais discipulados, visitas e relacionamentos que não culminavam na conversão das pessoas, e o meu coração já entristecido, e eu perguntando muitas vezes nas minhas orações: por que, Senhor, a gente tem investido tanto e as pessoas continuam cada vez mais rebeldes? Se bem que também havia um número de pessoas que estavam conhecendo a Jesus e se alegrando com isso. Até que um dia, numa leitura de um livro, me destacou quando o autor disse: o evangelho é pregado para a salvação do que crê e para a condenação de quem não crê. E esse texto mostra isso claramente. Jesus amava as pessoas, Jesus se desgastava para pregar o evangelho, mas diante da rejeição, ele não perdia tempo. Em Mateus 7 ele vai dizer: não deem pérolas aos porcos, continue trabalhando. Diante de Jesus, nós nos rendemos. Diante dos incrédulos, nós engolimos o choro e seguimos a missão. Diante dos preconceitos, nós devemos lembrar que a nossa identidade não está no valor que o mundo nos atribui, mas no amor que o Criador tem por nós. E a última das nossas reações
é que diante das críticas, nós devemos seguir trabalhando. Pois se nem o nosso Salvador foi poupado, como esperamos que conosco aconteça diferente? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver na missão, focados, colocando o reino de Deus como prioridade, enfrentando as rejeições e continuando a missão para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo encorajamento que ela nos traz. E agora nos ajude, Pai, a viver assim como o Mestre. Ele se importava assim, ele amava essas pessoas, ele voltou para a sua casa, ele voltou para os seus, mas os seus o rejeitaram. No entanto, ele não ficou deprimido, ele não ficou disposto a desistir de sua missão, não. Ele foi para as regiões circunvizinhas, continua falando do reino e confiando ao Pai o trabalho de atrair aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Que assim seja conosco. Abençoe que as nossas reações diante das ações das pessoas sejam conforme a sua instrução, sempre, para a sua glória e para nosso bem, e para o alcance também daqueles que ainda estão perdidos. Oramos em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, agora e sempre, amém. Deus abençoe. Uma ótima semana. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer